Queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês estão no canal José Alves da Silva e peço, por gentileza, para se tornarem membros do canal. Aqueles que ainda não são, inscrevendo-se, deixando seu like, ativando o sininho das notificações para receberem vídeos novos. Eu os agradeço imensamente por assistirem os meus vídeos. Só está faltando mesmo é o like e serem inscritos no canal. É gratuito, tá bom? No vídeo de hoje, o tema Como conhecer o projeto de Deus para o Brasil e o mundo vai falar do Natal. Por isso vamos dar uma pausa na história do Antigo Testamento que estamos estudando e depois retornaremos com a história de Moisés. Antes, porém, quero compartilhar com vocês essa mensagem. Eu fico comovido com o advento e nascimento de Nosso Senhor. Aliás, esse é o tempo mais bonito do ano, na minha opinião. Parece que tudo fica mais bonito, mais alegre. As pessoas, a natureza, as criaturas todas, sentimos a presença de Deus fortemente. É claro que Ele está presente em todos os tempos e momentos da nossa vida, da nossa história e da nossa vida. Mas parece que nesse tempo do Advento e do Natal, sentimos essa presença mais palpável. Isso acontece com vocês também? O Natal começa com a anunciação do nascimento de Jesus. A anunciação foi em 25 de março e o nascimento em 25 de dezembro. Portanto, 9 meses antes do Natal. Nossa Senhora tinha uns 15 anos de idade quando o arcanjo Gabriel anunciou que ela seria a mãe de Jesus. Concebida pelo Espírito Santo. Vamos ver como foi? Depois que ela recebeu a visita do arcanjo, foi visitar a sua prima Santa Isabel. Ao ouvir a sua saudação, o menino pulou no seio de Isabel e ela conheceu que Nossa Senhora seria a mãe de Jesus. O sentido dessa visita a Isabel é servir. Mostra para nós que devemos fazer o mesmo, servir aos nossos irmãos. A vinda de Jesus foi prevista já no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías. Vemos uma passagem no capítulo 7, versículo 10, o sinal do Emanuel, no versículo 14, Isaías diz: Por isto o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Também em Malaquias, no capítulo 3, versículo 1 em diante, há uma alusão sobre o Messias, que é o próprio Jesus. Se vos me permitem, gostaria de explicar o sentido dessa passagem quando o texto fala da Virgem. Os textos gregos e latinos traduzem a palavra hebraica e designa uma moça. A Bíblia não coloca jamais esse termo para uma mulher casada. Aprendemos que Nossa Senhora foi virgem antes do parto, no parto e após o parto. Esse é um mistério inexplicável. Embora algumas pessoas falam outras coisas a respeito dessa verdade, mas como é um mistério,
Não existe explicação e nem cabe discussões a respeito dela. Por outro lado, se a gente não acreditar que Nossa Senhora foi virgem, estamos duvidando do poder de Deus que a fez assim. É bom lembrarmos que existem pessoas que afirmam que Jesus teve mais irmãos por causa de alguns textos que dizem os irmãos de Jesus. Aquele texto, por exemplo, em que alguém diz para Jesus: sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Na verdade, irmãos na língua hebraica e aramaica são primos. Portanto, como Maria só teve um filho que foi Jesus, ela era virgem, como já dissemos anteriormente nesse vídeo, pois ela foi preservada por Deus do pecado original e ela era imaculada. Se ela era imaculada, não existe possibilidade de ter outros filhos. Então vamos ver como foi este acontecimento extraordinário? Nossa Senhora e São José vão a Belém para o recenseamento ordenado por Herodes. Eles eram muito pobres, andaram 150 quilômetros. Ele foi a pé, puxando o jumentinho, e ela montada nele, e estava grávida e não podia andar. Quantos sofrimentos eles passaram nesta viagem! Em Belém, na gruta, Jesus nasce. O arcanjo Gabriel avisou os pastores que Jesus havia nascido em Belém. Eles foram correndo visitá-lo. Os 3 reis magos também foram visitá-lo e levaram presentes para Jesus: ouro, incenso e mirra. Depois de nascido e passado alguns dias, Jesus foi apresentado no templo por São José e Nossa Senhora para consagrá-lo a Deus. E o velho Simeão deu glórias a Deus por ter visto o menino. Quando Jesus tinha 12 anos, ele foi com seus pais em Jerusalém e ficou no templo ensinando os doutores da lei a palavra do Pai Eterno. Quero acrescentar algo importante nesse evento. Constatamos a presença de um dos terços que compõem o Rosário de Nossa Senhora. Se trata do primeiro terço chamado a Alegria, a Anunciação, a Visitação, o Nascimento, a Apresentação e Jesus com 12 anos no templo. Quero deixar uma mensagem final desse acontecimento tão maravilhoso. É sobre a humilhação extrema de Deus. Vejam como ele se humilhou. Ele desceu do céu e se fez carne e veio morar entre nós para nos levar aos céus quando se encarnou no ser humano. Deus nasceu num estábulo junto com os animais. O seu berço foi um coxo onde os animais comiam. E as roupinhas que usaram no seu berço foi o capim seco que forrava o chão para os animais dormirem. O seu travesseiro foi o bonezinho de São José. A sua morte foi pendurado numa cruz depois de uma grande flagelação. Açoites, escarros, cusparadas e toda sorte de maldades que fizeram com ele.
Esse é o nosso Deus humanado, quer dizer, se fez humano para nos levar aos céus. Como já disse, Ele passou por tudo isso para nos mostrar a necessidade de descermos da nossa arrogância, soberba, intransigência, prepotência, avareza, orgulho, que muitas vezes nos impedem de praticar o perdão ao nosso irmão. Finalizando mesmo, vou deixar as citações bíblicas para vocês lerem a história completa, por favor. Isaías, capítulo 7, versículo 10, sinal do Emanuel. Versículo 14, uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco. Malaquias, capítulo 3, versículo de 1 em diante, uma alusão sobre o Messias. Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 45, a anunciação a Nossa Senhora. Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 52, nascimento de Jesus. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo vídeo. Amém e amém.